dia, pessoal, como é que vocês estão? Vou ficar aqui mais pro ladinho, porque hoje nós vamos fazer muito uso de mapa. Finalmente, Segunda Guerra Mundial, tá? Essa é a 11ª aula. Nós vamos começar falando sobre as páginas 104 e 105 e acredito que a 106 do seu livro, mas por enquanto 104 e 105. A primeira coisa para a gente falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender os motivos que levaram os países a entrar em guerra, lógico, tá? Então eu vou explicar os dois lados. Hoje eu vou falar do lado chamado eixo. O eixo, ele é a união da Alemanha, da Itália e do Japão, tá? Eles recebem esse nome porque a Alemanha, juntando-se com a Itália e com o Japão, na época se falava muito do eixo Berlim, Roma, Tóquio, ou seja, a capital dos três países. Tá? O que esses três países naquele momento tinham em comum? Então, a Alemanha, ela sonhava com o Hitler em dominar a Europa. Então, você está vendo aí a Alemanha, o mapa da Alemanha no coração da Europa. A Alemanha é um país do coração da Europa. E Hitler sonhava com um território maior, então ele queria dominar os países vizinhos, e é isso que faz começar a Segunda Guerra. Tá? A Itália sonhava em recuperar os territórios que ela perdeu na África durante a Primeira Guerra e queria resgatar a sua honra, né? A vergonha para os italianos e para os alemães de terem perdido a Segunda Guerra e o que foi imposto a eles durante esse período da década de 20 e começo da década de 30 foi muito pesado. Então existe na Itália um governo fascista, né, do Mussolini, que nós já tratamos sobre isso, e na Alemanha um governo nazista. E o Japão, esse conjunto de ilhas, esse arquipélago do outro lado do mundo em relação à Europa. Dá uma olhadinha aí no seu mapa, vê aí na tela, vê o Japão. O Japão é um conjunto de ilhas pequeno, mas os japoneses, eles são um povo admirável. Tudo bem, eu falo isso de qualquer povo que eu vou dar aula, porque eu acho que todos os povos são admiráveis. Mas os japoneses, eles têm uma tenacidade que é muito característica, tá? Então, eles participaram da Primeira Guerra, saem da Primeira Guerra com uma grande industrialização. E o que falta para os japoneses? Falta recursos naturais, porque eles são um conjunto de ilhas, então não tem território, não tem para desenvolver indústria e tudo mais, não é espaço físico, eu estou falando de recursos mesmo, matéria-prima e tudo mais. Então o que o Japão tem em comum com a Itália e com a Alemanha, com o Berlim, tá? Ele tem em comum um projeto expansionista, tá? Esse projeto expansionista é um projeto que unifica Berlim, na Alemanha, logicamente, Roma, capital da Itália, e Tóquio, capital do Japão. Vocês entenderam? Daí o nome disso tudo ser chamado de eixo. Eixo Berlim, Roma e Tóquio. O nome desse grupo vai ser eixo. Acho que isso ficou muito claro agora. E aí, como é que começa a Segunda Guerra? Na hora que o Hitler fala de um espaço vital, ele está falando de tomar as regiões vizinhas. Então, ele começa pegando um territóriozinho muito pequeno chamado Renânia, tá? Que fica ali entre a Bélgica, a França e a Alemanha. Ele toma a Áustria, presta atenção nisso, porque isso é muito, muito, muito importante. A Áustria é uma região que tem a mesma cultura que os alemães, então eles se consideram todos eles germânicos, falando alemão, tendo uma cultura muito parecida, tá? Um mesmo passado, tá? Então ele toma a Áustria e isso vai acender uma série de luzes vermelhas de alerta, tá? Então, os países como Reino Unido e a França,
eles vão ficar de olho no que está acontecendo na Alemanha. Só que tem um detalhe. Esses dois países que se dizem muito democráticos, na verdade, eles são capitalistas. Então, o grande medo deles, naquele momento, era muito mais que a Rússia, a União Soviética, avançasse do que a Alemanha nazista avançasse. Então, o projeto da França e da Inglaterra, nesse momento, é um projeto antissocialista, que o pessoal chama comumente, de forma equivocada, de anticomunista. Então, para eles, era melhor, naquele momento, em 1936, que o Hitler crescesse e botasse seu projeto horrendo nazista, do que dar o braço a torcer e aceitar que a União Soviética seria um grande aliado. Antes disso, antes de eu explicar esse contexto, eu queria falar algumas palavras sobre o Reino Unido. Presta atenção. Eu venho tratando desde o começo do ano, aliás, ao longo dos anos, e eu falo isso todos os anos para vocês, o Reino Unido como Inglaterra são sinônimos. Por que eu falo isso? Porque o Reino Unido é um conjunto de ilhas, está aparecendo aí no mapa para vocês. Tá? Tem uma imagenzinha que todo ano eu mostro para vocês em sala de aula, pelo menos eu tento mostrar em sala de aula para os nonos anos. Tá? Então o Reino Unido é o país de Gales, a Irlanda, a Escócia e obviamente a Inglaterra. E por que eu trato o Reino Unido como Inglaterra? Porque a Inglaterra é a grande ilha econômica, politicamente, é a liderança ali dentro. Tá? Então, para nós aqui, Reino Unido, Inglaterra e Grã-Bretanha são todos sinônimos. O nome oficial é Reino Unido da Grã-Bretanha, da Grande Bretanha, que é a região lá onde eles vivem. Tá? Então, Grã-Bretanha, Reino Unido e Inglaterra, sinônimo para nós. Bom, dito isso, vamos passar para o Hitler. Olha aí no seu mapa, você está vendo aí a Alemanha, tá? Então ela toma primeiro a Renânia, que é um pedacinho pequenininho, depois ela invade a Tchecoslováquia, tá? A República Tcheca depois, mas nesse momento é chamado de Tchecoslováquia, tá? E aí os alemães vão assinar um tratado em 1938, tá? Chamado um tratado que reunia alemães e italianos numa conferência de Munique, tá? E nesse tratado da conferência de Munique fica acordado quer dizer que fez um acordo, tá? Fica acordado que o Hitler não invadiria mais nada. Além disso, o Hitler, que não é bobo nem nada, ele assina um tratado chamado Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. Então, os nazistas e os soviéticos, a Rússia, assinam um acordo em 1939, dizendo que um não atacaria o outro. Tá? Só que o que acontece? Em 1º de setembro de 1939, os alemães eles invadem, o Hitler com seus exércitos, eles invadem a Polônia, quebrando o tratado da Conferência de Munique. Então ele faz um acordo com o Reino Unido, com a Inglaterra e a França, dizendo que ele não vai entrar em nenhum outro território, que o que ele tinha tomado de território para ele já bastava. E aí, em 1º de setembro de 1939, ele invade a Polônia. Nesse momento, o Reino Unido e a França percebem que o Hitler não vai parar até dominar a Europa inteira. E é isso que ele vai fazer mesmo. Depois que ele invade a Polônia, ele vai começar a invadir outros territórios. Durante algum tempo ele vai respeitar o território soviético, porque ele tem medo do Exército Vermelho, do poderoso Exército Vermelho, que naquele momento era, com certeza, o melhor exército do mundo, tá? E que vai provar isso na guerra, né? São os soviéticos, os socialistas, que vão realmente parar o Hitler durante a Segunda Guerra. Mas eu acho que, a princípio, é isso. Então a guerra começa com a invasão do Hitler na Polônia, que isso fique muito claro, em 1939, e aí o Hitler vai começar a tomar
os territórios do chamado leste. Então você olha aí no seu mapa novamente, tá? Você vai ver que o Hitler avança rapidamente pela Bélgica, pela Holanda, por Luxemburgo e depois invade a França, tá? Pouca gente sabe, mas boa parte da França ficou sob o domínio alemão, inclusive fundando uma nova república, tá? Então a França se torna território alemão, chamado República de Vichy. Vichy ou Vichy, não sei como é que se pronuncia isso em francês. O meu francês é péssimo, tá? Como todas as outras línguas além do português. E ele começa a dominar. Nesses combates, tá? O Hitler ele desenvolveu junto com os seus generais de guerra aquilo que nós chamamos de Blitz. Aqui no Brasil, Blitz ficou popularmente conhecido como um grupo de policiais verificando documentos, se a placa do carro está em ordem e tudo mais. Blitz, o nome Blitz na Europa, nos Estados Unidos, é uma invasão alemã, é um tipo de guerra, é o que a gente chama de Blitzkrieg, ou a guerra relâmpago, ou guerra total, tá? O que seria isso, professor? Essa guerra relâmpago, ou guerra total, seria quando os alemães avançavam. E aí o que eles faziam? Eles bombardeavam primeiro aquela região com aviões, e logo em seguida, mas assim, minutos depois, eles invadiam com os tanques e com a tropa de infantaria. Para quem não sabe, a infantaria são os soldados que vão a pé, tá? E isso fazia com que eles avançassem muito rapidamente. Então, em poucos meses, o Hitler ele consegue dominar boa parte da Europa a leste da Alemanha, tá? Mas, além disso, depois quando ele vai invadir a União Soviética, que vai mudar todo o cenário de guerra, a gente fala na próxima aula, tá bom? Um beijão, tô morrendo de saudades de vocês, espero que a gente volte em breve, tá? Eu já até cansei de falar isso, porque meu coração se enche de lágrimas. Abração, tchau, tchau.